Ele não poderia ter a mesma coragem de vencer Jezabel? Poderia. Só que ele estava desgastado fisicamente. A pessoa, quando está num desgaste físico, ela acaba tendo uma visão distorcida da realidade. A realidade é uma coisa, só que ela vê outra. A situação é essa, só que ela vê diferente. Ela acaba vendo monstros, bichos em tudo. Elias estava assim, lá dentro da caverna. E Deus apareceu para ele e falou: Elias, que fazes aqui, Elias? Tenho sido tão zeloso na tua obra, Senhor, tenho feito a tua vontade. Só que agora Jezabel procura para tirar minha vida. Mate-me, Senhor, porque é melhor eu morrer. Mate-me. Se ele estava com tanto medo da morte, por que então ele pediu a morte para o Senhor? Não é estranho? Mas só que uma coisa, gente, a gente tem que saber que nem sempre as coisas são como a gente está vendo nesses períodos. Vocês sabiam? Fizeram uma pesquisa com várias pessoas e descobriram, sabe o quê? 90% das coisas que a gente tem medo que aconteça, nunca acontece. Você pode até fazer essa experiência com você mesmo. Até hoje, do que você já teve medo na vida? Todas as coisas que você tinha medo aconteceu com você? Você vai perceber que não. Ou seja, 9 em cada 10 coisas que a gente tem medo não acontece. 9 em cada 10 coisas que a gente tem medo. Eu já tive tanto medo da vida. Hoje eu pensei, poxa, fiquei com medo de bobeira. Nunca aconteceu essas coisas que eu temia. E não vai acontecer. Porque através do medo nós temos uma visão distorcida da realidade. Não é bem aquilo que está acontecendo. Deus precisava mostrar para Elias, primeiro, que a missão dele não acabava ali, que a vida dele não acabava ali, que ele não iria morrer porque não era Jezabel que estava no controle, e sim Deus. Não é aquele monstro que te preocupa, aquela preocupação que te percebe que está no controle. É Deus quem está no controle. Deus tinha que mostrar para Elias o seguinte: olha, Elias, você está aqui nessa caverna, mas você não vai ficar nessa caverna para sempre, não. Isso passa. Isso é passageiro. Como nós dizemos sempre, na vida tudo é passageiro, menos o motorista do ônibus. Até o cobrador também já era, não tem mais cobrador, né? Antes a gente dizia, na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador de ônibus. O cobrador também já passou, não existe mais. Agora tem que dizer, na vida tudo é passageiro, menos o motorista. E também, se bobear também passa, né? Daqui a pouco põe robôs aí para dirigir os ônibus. Então tudo é passageiro, tudo é passageiro, tudo passa, tudo passa. Então olha, Deus precisava mostrar para Elias que aquilo iria passar, assim como essa situação que você está vivendo vai passar, esse perigo que está hoje te preocupando vai passar, nada subsiste. Deus teve que mostrar a Elias que ele estava no controle, e ele está no controle da tua vida, não temas. Tudo está no controle dele. Olha, se você pudesse observar Deus agora, no controle desse universo, tomando conta de cada coisa grande. Olha, o universo é tão infinito, tão infinito. Eu já disse, olha, se nós viajássemos a uma velocidade de mais de 300 km por hora, precisaria, nem em milhões e milhões de anos a gente conseguiria dar a volta completa no universo, em todo o universo, viajando a uma velocidade de 300 km por hora. Milhões e milhões de anos seria suficiente. Imagine a grandeza desse universo. Deus no controle de tudo, e ao mesmo tempo cuidando de nós, cuidando de cada um de nós, dando proteção, vendo cada situação que nos envolve. Você está nas mãos de Deus, fica tranquilo. Aí Deus, para dar o tratamento a Elias, primeira coisa que ele faz: Elias, levanta, Elias, come e dorme. Come, bebe e dorme. Come o pão com a carne que está aí na cabeceira, que ele providenciou para Elias. Bebe água e descansa. Deus,
ele sabia exatamente o tratamento certo para Elias. Elias estava desgastado, por causa do seu desgaste físico, espiritual, mental. Ele teve a visão distorcida da realidade, passou a ter muito medo, muito pânico. O bom, Elias, o que você precisa agora é comer. Come aí esse bom pão, essa boa carne, come aí, bebe, descansa, depois a gente volta a conversar. Elias comeu, descansou, e Deus então iria ter um bate-papo com Elias. Deus manda um terremoto e um vento forte, e fogo. Só que a voz de Deus não estava no terremoto, nem no vento forte, nem no fogo. Sabe por quê? Porque Elias podia ter mais medo. E ali naquele momento, o que Elias menos precisava era medo. Ele já estava com medo demais. O que ele precisava era de um consolo, de uma força, de uma palavra amiga. Então, Deus mostrou para Elias o vento forte, o fogo, o terremoto. Elias, está vendo? Eu não estou aí não. Pode ter terremoto na tua vida, pode ter fogo, pode ter vento forte, mas não é eu que estou fazendo isso com você não, Elias. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa, no meio do pânico, do medo, acha que até Deus está contra ela. Às vezes acha que Deus está castigando ela, às vezes acha que Deus está pondo a mão sobre ela, pesando a mão sobre ela, e não é isso. Deus mostrou para Elias que ele não estava no vento, não estava no fogo, não estava no terremoto. Elias, se você está sentindo um terremoto na tua vida, está sentindo fogo, está sentindo ventania, não é eu não, Elias. Eu não faria isso com você não, Elias. Esqueceu que eu sou amor? Eu já vi gente com medo de Deus, gente que morre com medo de Deus. Ai, Deus está me punindo, Deus está me castigando, Deus está me matando, Deus vai matar, Deus não me ama mais. Gente, não esqueça, Deus é amor. Deus é amor. Lamentações, Jeremias, capítulo 3, 19 e 20. Disto eu me recordarei no meu coração. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é o seu amor, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Deus não está te matando, Deus não está te punindo, Deus não está pesando a mão sobre você, não. Isso é papo de legalista, isso é papo de fariseu. Lembra aquele homem? Ele vivia atormentado por causa de coisas que ele havia praticado na juventude. Uma certa vez ele perguntou ao homem de oração assim: olha, converse com Deus, fale com Deus, pergunte para Deus o que ele pensa de mim, pergunte para Deus sobre aquilo que eu fiz no passado, o que ele acha. E aquele homem de Deus orou, e sabiamente respondeu então aquele jovem perturbado: olha, conversei com Deus, e aí ele falou do meu pecado, daquilo que eu havia praticado tempos atrás. Aí aquele homem de Deus orou. Deus falou que não se lembra. Deus disse que não se lembra do que você está falando. Ou seja, Deus, quando perdoa, Ele esquece. Ele lança nas profundezas do mar. Gente, não tem esse pânico inútil na vida, pânico com medo de Deus, que Deus está te matando, que Deus vai te matar, que Deus está te punindo, que Deus está te castigando. Nós muitas vezes sofremos a vida, mas é consequência dos nossos próprios erros. Muitas vezes fazemos coisa errada, não precisa nem Deus castigar, o próprio erro já traz as consequências para a nossa vida, já sofremos com isso. É a lei da semeadura e da colheita, Gálatas capítulo 6, 3. Tudo aquilo que o homem semear, isso também o homem colherá. Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Então, fiz coisa errada, pratiquei coisa errada, eu mesmo vou colher. Deus não precisa nem me castigar, a consequência vem. Por isso, devemos tomar cuidado. Deus é amor, Deus perdoa, Deus esquece. Só que todas as consequências que nós fazemos não tem como escapar, não tem como afastar, é consequência. Erramos, vem a consequência. Entendeu? Mas Deus permanece nos amando. Então, Deus mostra para Elias: Elias, olha, eu não estou nesse vento, não estou nesse terremoto, não estou nesse vento forte. E aí veio uma voz macia, suave, como num cicio, uma brisa, né? E ali estava a voz de Deus na brisa suave.
que falou: que fazes aí, Elias? Que faz, Elias? Volte pelo caminho que você veio. Termina a tua missão, Elias. Não acabou aí não. Elias, seu fim não é esse. Elias, eu tenho um final glorioso para você. E olha, quer saber de uma coisa? Elias nem viu a morte. Elias estava com tanto medo de morrer, que ele é um dos únicos na Bíblia que foi arrebatado sem ver a morte. Aconteceu o que ele temia? Não. Com tanto medo de morrer, e não morreu, gente, não morreu, foi arrebatado num carro de fogo. Olha que coisa linda. O que Deus está falando para a gente com isso? Ainda que venham 850, ainda que venha Jezabel, ainda que venha o perigo, ainda que o diabo diga que vai te matar, ainda que o diabo diga que vai acabar com você, ele tem poder para isso? Não. Porque ele não pode tocar um dedo sequer nos filhos de Deus sem a permissão de Deus. Então, ficou bem registrado na Bíblia que Elias foi arrebatado aos céus, não viu a morte, para provar que muitas vezes, na maioria das vezes, os nossos medos não têm fundamento, os nossos medos são irracionais, os nossos medos não têm lógica. Elias não morreu. Que coisa maravilhosa. Gente, isso me veio agora. Eu não tinha pensado quando eu preparei a mensagem. Veio agora. Elias não morreu. E ele tinha tanto medo de morrer, tanto medo da morte, não morreu. Gente, sabe o que Deus está falando para você? Você não vai morrer. Você não vai acontecer esse perigo que você está temendo. Ele está no controle. Olha, eu posso afirmar com certeza absoluta, Deus está me dando essa certeza absoluta agora. De todos que estão aqui, muitos poucos verão a morte, porque Jesus vai vir antes para arrebatar a igreja dela. Nós somos uma geração privilegiada. Não vamos morrer, com certeza. As coisas estão tão perto do fim, estão tão perto do arrebatamento, que muitos nem vão ver a morte. Então, olha, a tanatofobia, que é o medo da morte, nós nem precisamos ter, viu? E além do mais, e se morrêssemos? Viu o que passou no vídeo aí? O que é a morte? É o começo da eternidade. O cristão é o começo da eternidade, é só uma passagem. E por que tantos têm medo? É porque nunca experimentou passar para o outro lado, não sabe o que está do outro lado. É como aquela porta da caveira ensanguentada, não sabe o que está do outro lado. Do outro lado está uma linda paisagem, está a liberdade, está a vida. E nós não sabemos. Então, olha, pega todos os medos que você tem. Se a morte estiver aí em cima da lista, risque. Doença, pode riscar também. Não há enfermidade que Jesus não cure. Quais mais problemas? Fome. Nada te faltará, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Desemprego, fecha uma porta, Deus abre 2, 3, 4, 5. O que mais? Medo do quê? Se você pensar bem, cada um dos medos, que faça isso hoje, quando você chega em casa ou aí depois, pega um papel, coloca a lista de todos os medos que você tinha. E vai riscando um por um: morte, doença, falta de